Vamos lá, oitavo, período napoleônico, parte 2, e a gente vai falar agora sobre o consulado e o período de império. Então, vem comigo. Vamos lá. O período de consulado ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, Napoleão ele vai ser colocado na posição de cônsul. Primeiro cônsul. O que era isso? Eu tinha um consulado que era tipo regime provisório, era um governo provisório até a França resolver qual seria a solução dos problemas da França, tá? O que eles pensaram? Pega o cara que é o estrategista, ele pode pensar na solução dos problemas da França e coloca o cara como primeiro cônsul. Logo de cara, a primeira coisa que Napoleão vai fazer é tornar esse cargo dele de primeiro cônsul vitalício. Do tipo assim, olha só, cara, vocês precisam de mim, então não precisa ficar votando para primeiro cônsul, não, me deixa aqui. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai começar a centralizar o poder. Na mão de quem? Do governante. E naquela época o governante era quem? Surpresa, o primeiro cônsul. Então, vamos lá. Primeira coisa que Napoleão fez, tornou o cargo dele de primeiro cônsul vitalício. Segunda coisa que Napoleão fez, iniciou o processo de centralização do poder. Pega o poder todo e coloca na mão do primeiro cônsul, ele. Terceira coisa que Napoleão vai fazer, ele vai organizar os impostos, porque estava tudo uma zona. A gente veio da Revolução Francesa, onde havia um período de saques, a galera invadia a casa de quem tinha abandonado, dos ricos que foram embora, e aí a galera invadia mesmo, e pegava e saía pilhando, e era isso, aquele momento Robin Hood de tira do rico e dá pro pobre. Só que agora eu tenho um governo, agora eu tenho um sistema, e o sistema não pode sair pilhando a casa dos outros, então eu tenho que organizar. Eu vou organizar a forma como? Tributo, a forma de imposto. Então eu vou organizar da forma que for melhor para mim, para que a população não se revolte contra mim. Uma coisa que eu não posso fazer contra, né? Eu não posso jogar contra o time. Então, se eu não posso jogar contra o time, eu vou fazer um negócio aí que é aquele famoso bate-a-sopra, né? Tu dá aquele tapinha, depois tu vai lá e faz carinho que o negócio passa. Então, primeira coisa que Napoleão vai fazer agora, depois que ele já se tornou o cônsul vitalício, que ele centralizou o poder na mão dele, ele vai organizar a questão dos impostos, porque todo país precisa de imposto. Ele precisa de arrecadação para que ele possa se manter. E aí vai surgir um código civil, um novo código lá em 1804. Isso, 1804. Você vai achar essa nova mudança do Código Civil na página 336, 336 na sua apostila. Bom? Nessa nova Constituição, nesse novo Código Civil, tem um monte de coisa. Tem igualdade de direito perante a lei, separação entre Estado e religião. Graças a Deus, ele vai tornar o Estado da França laico. Então, ele vai separar Estado de religião. Amém, Senhor. Então, vão ter várias modificações, algumas muito boas, outras nem tanto assim. Por exemplo, a mulher ainda era vista como inferior ao homem nessa época. Enfim, né? Tem maluco para tudo. Então, a gente tem que ir aí com um pouco de calma nessa brincadeira. Nesse mesmo ano em que acontece o Código Civil de 1804, vai acontecer uma outra coisa. O que é essa outra coisa que vai acontecer? Um plebiscito. Plebiscito significa votação, tá bom? Então, em 1804, vai haver um plebiscito, uma votação, onde 60% dos votantes, isso é o que a gente pode considerar a maioria absoluta, 60% desses votantes vão votar a favor, ou seja, concordando, que Napoleão Bonaparte deixasse de ser um primeiro cônsul e vitalício e se tornasse o próximo imperador da França. Essa é a loucura da coisa. A gente acabou de tirar um monarca, tiramos o rei, quase morremos de fome no processo, mas tiramos o rei. Agora a gente vai lá e coloca outro. Essa é uma das loucuras que a mente coletiva aplica. Você se apega a essa ideia de que um governo anterior era melhor e a revolução que a gente fez não tinha nada a ver com isso, a gente tinha que voltar a ser o que era mesmo. E aí a gente tem aquele passo para trás, onde você volta para o sistema que era anterior, ou seja, uma monarquia, um rei no poder. Dessa vez é um rei colocado pelo Congresso? É. Mas deixa de ser rei? Não. Então,
Napoleão Bonaparte, em 1804, com esse plebiscito aí, ele é coroado, né? Ele é posto no título de imperador da França. Tanto que ele vai ser coroado na Catedral de Notre-Dame, uma das catedrais mais bonitas da França. É um negócio lindo, coisa de louco. E tem uma situação muito engraçada, né? Porque a coroação era uma coroação cristã, uma coroação católica. Então, o Papa coroava os reis. E aí Napoleão não tinha muito saco para isso. Napoleão nunca foi uma pessoa muito religiosa. E aí quando chegou na coroação, aquela coisa e tal, né? Traz os caras na carruagem, a população inteira na rua gritando, dá-lhe Napoleão, salve, 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 vida longa ao rei e tal. E aí o cara desce, entra na Catedral de Notre-Dame e tá todo mundo esperando. O pessoal chegou antes dele para esperar para ver o rei, né? Era o que todo mundo queria. Napoleão chega lá, porque normalmente essa coroação é uma coisa demorada, né? Tem aqueles ritos e ó, leste, poeste, não sei o que, fala latim até dizer chega. E quando Napoleão chega sem o menor saco, aquele momento Saraiva, paciência zero, o que ele faz? Ele literalmente chega no altar, né, na nave central da Catedral de Notre-Dame, ele sobe aqueles degrauzinhos onde fica o púlpito, né, que o Papa tá lá esperando o cara com a coroa na mão. Napoleão chega, pega a coroa da mão do Papa, dá aquela apertada de mão do tipo assim, valeu da santidade, satisfação aí, prazer pra família e amigos. Pega a coroa, bota na cabeça, vira as costas e vai embora. Porque ele não tinha paciência alguma para rituais que eram uma relação entre Estado e religião. Por isso que a gente está falando lá da separação entre Estado e religião, Estado e igreja. Então ele não tinha muito saco para isso. Então ele literalmente pegou, passou a mão, botou a coroa na cabeça, aí satisfação, prazerzão, conhecer você, tô indo embora. Então, esse período aí a gente conhece agora como período de império. Então, vou colocar mais uma folhinha aqui para vocês. Vocês acharam que ia ter só uma? Claro que não. Dá aquela pausa marota. Copia. De preferência, bota a tela cheia, que aí tu consegue enxergar direito. Então, vamos lá. No período de 1804 até 1814, vai ser o período de império de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele era um cara desse tamanho, cara, que tinha um pouco mais de 1,5 m. Né? Famoso limpador de rodapé. Cara baixinho. Mas o que ele não tinha de altura, ele tinha de narcisismo e de complexo de pink cérebro. Já falamos sobre o complexo de pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo. E era o que Napoleão queria. Ele queria dominar o mundo. Qual é o problema disso? Tem problema? Claro que tem problema. O que ele queria? O que Napoleão Bonaparte queria com isso? Ele queria derrotar a Inglaterra. Ele queria derrubar o governo inglês. Inclusive, ele tenta, na Batalha de Trafalgar, que era uma batalha da Marinha, entre a Marinha Francesa e a Marinha Britânica, ele falha miseravelmente, porque ele esquece que a Inglaterra é uma ilha. Então, sendo uma ilha, a forma mais fácil de defender naquela época o meu território é tendo uma marinha forte, maravilhosa, sensacional, imbatível. E era o que a Inglaterra fez. O exército dela era medíocre, mas a marinha, rapaz, tinha que ter muita coragem, muita coragem ou falta de prudência para tentar invadir a Inglaterra através do mar. Também era o único jeito, né? Então a galera não invadia a Inglaterra. Era essa a filosofia. Ah, vão invadir a Inglaterra. Vai não. Já tentaram. Deu ruim. E aí, a partir do momento que ele não consegue invadir e tomar a Inglaterra para si, ele tenta uma outra abordagem. Que a abordagem é essa, falência. Eu tenho um dos exércitos mais fortes. A minha marinha não é tão boa assim, mas o meu exército é fantástico. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou instaurar em 1806 o que a gente chama de bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte vai invadir, vai ameaçar de invasão todos os países da Europa continental, ou seja, a Europa que dá para ir de viação canela, tá? Se essa galera continuar comercializando com a Inglaterra. Os países que mantiverem relações comerciais com a Inglaterra serão invadidos pelo exército francês. Isso é o bloqueio continental. A maioria acata, a maioria obedece porque tá todo mundo apavorado, tá?
Quem não vai obedecer a princípio? A Rússia, tá cagando rios de cocô, tá nem aí. Outro país que não vai poder obedecer o bloqueio continental, Portugal. Portugal tem um tratado, tem um acordo com a Inglaterra, que é o Tratado de Metuem, o Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal vendia vinhos com baixa taxa alfandegária, com baixa taxa aduaneira para a Inglaterra, e a Inglaterra vendia tecido barato para Portugal. Isso era um tratado que eles tinham. E Dom João VI, ele não podia desfazer esse acordo, ele precisava dessa aliança econômica com a Inglaterra. Percebendo o bloqueio continental, ele fica apavorado com Napoleão Bonaparte, porque ele também não pode dizer não para a Inglaterra. Qual é a solução que ele encontra? Ele abandona Portugal, mete o pé, pega carona com a Marinha Britânica e vem para o Brasil. E é isso que acontece com a chegada da família real aqui no Brasil em 1808. Foram 2 anos aí que ele precisou para poder organizar. Tá? A gente não pode pensar que naquela época era tudo caravela, né? Era tudo barquinho. Então, demorava, não era rapidinho como a gente é hoje. Então, entre 1806 e 1808 é o preparativo de Dom João VI para sair de Portugal e vir para o Brasil, escoltado pela Marinha Britânica. Nesse meio termo, quando Dom João sai daqui de Portugal, a França invade. Tá? A França invade e coloca, Napoleão coloca, acho que é primo dele, José Bonaparte, que assume interinamente a administração de Portugal. Então a gente já sabe aí que esse bloqueio vai ser furado, tanto por Portugal quanto pela Rússia. Portugal foi fácil. O rei meteu o pé, Napoleão foi lá e assumiu o governo francês, o governo português. Mas a Rússia já era outros 500. E Napoleão, como tinha ameaçado invadir, ele foi lá e invadiu. Ele reuniu um exército de 600 candangos. 600.000 pessoas. São vários Maracanãs. Então, ele reuniu 600.000 soldados, formou um dos exércitos mais poderosos já vistos na Europa naquela época e mandou a galera marchar em direção à capital russa, Moscou. Até aí, lindo. Qual foi o principal erro de Napoleão Bonaparte? Não ter percebido que ele estava em pleno inverno, aquela mente brilhante. Ele pegou e mandou 600.000 soldados franceses invadir a Rússia em pleno inverno russo. E não chama de inverno russo à toa. Chama de inverno russo porque a temperatura chega a menos 40, a menos 50. Somente quem nasce naquele país tem estrutura biológica de aguentar um frio daquele. É menos 50 graus, cara. Não tem casaco no mundo que aguente isso aí. Você tem que nascer preparado para aguentar um frio desse. Então, o que a Rússia ficou sabendo? Napoleão tá tentando invadir aí. 600 mil? Um númerozinho bacana, né? 600 mil é gente, hein? Vamos fazer o seguinte... Pega lá a galera da fronteira, né? Aquelas cidades mais pra baixo, negócio que é a primeira cidade que ele vai encontrar. Tira todo mundo de lá, traz pra cá pra cima. Pede pra galera pegar tudo aquilo que dá pra carregar. Porque o que não dá pra carregar, a gente vai tacar fogo, tá? E já avisa que a gente vai botar fogo e tudo aquilo que não puder ser carregado. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles pegaram as cidades mais abaixo, mais ao sul, né? As vilas mais ao sul que tinha na fronteira da Rússia. E foi evadindo essas pessoas, foi tirando e mandando elas mais para cima, realocando em outros lugares, e tudo aquilo que não podia ser carregado era sumariamente destruído. Essa estratégia é o que a gente chama de terra arrasada. Isso aí está na página 339 da apostila de vocês. E aí o que acontecia? Esse exército francês, conforme eles iam avançando, eles não tinham como reabastecer a comida, né? Eles não tinham abrigo do frio e não tinham como ter comida. Então, rapidamente, esses 600 mil foram morrendo de frio e de fome. E aí Napoleão percebe que foi uma das maiores burradas da vida dele ter tentado invadir o território russo no meio do inverno, e ele manda voltar esses exércitos. Só para você ter uma noção, dos 600 mil que foram, somente 100 mil voltaram. Nessa brincadeira, Napoleão perdeu 500.000 de soldados só numa tentativa inútil de invadir o território russo. Tá bom para você?
500 mil de mortes, assim, numa lapada só, e a Rússia não perdeu um soldado, não entrou em guerra com ninguém. Então, vamos lá. 1814, vai avançar um pouquinho aí. 1814, estamos no final do período napoleônico, e aí vai ter a formação do que a gente entende como Santa Aliança. O que é uma Santa Aliança? São países que estavam vizinhos a Napoleão Bonaparte, vizinhos à França, que perceberam que se Napoleão não fosse detido, eles seriam os próximos a serem invadidos. Então eles vão se reunir, vão formar essa Santa Aliança com o objetivo de tirar essa praga chamada Napoleão Bonaparte do governo francês. Tá? Então, eles invadem a França em 1814, tiram Napoleão Bonaparte, eles tomam a capital, Paris, tiram Napoleão Bonaparte do poder e aprisionam o cara numa ilha-prisão. Você tem uma noção? A ilha-prisão é um presídio onde é colocado os caras mais cruéis, os caras que você não quer ver nunca mais. Você vai mandar o cara pra lá pra ele morrer lá. Foi isso que eles tentaram fazer. Tá? Napoleão Bonaparte ele se tornou uma figura tão odiada, um monstro na França, que nego não queria ver ele pintado de ouro. Então, larga o cara lá e deixa pra morrer. Tá bom? Então, Napoleão vai ser preso na ilha de Elba, onde ele fica até morrer. E aí, a gente encerra o período de governo napoleônico, o período de era napoleônica. Tá bom? Qualquer dúvida, anota, manda pra mim, pode mandar por e-mail, pode colocar no mural da escola, não tem problema. Mas não esquece de anotar e de me enviar. E termina de fazer os exercícios da apostila. Faz os exercícios do capítulo, eles são importantes. Eu vou fazer um documentozinho do Word, eu vou digitar para colocar a correção, mas eu preciso que vocês façam, tá bom? Qualquer coisa, manda dúvida para mim que Tia Karen responde. Beleza? Beijo, amores.